Em 2023, um juiz federal brasileiro assinou um documento. Nesse documento, estava escrito que Sérgio Cabral, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, crime organizado e enriquecimento ilícito, havia cumprido requisitos suficientes para progredir de regime. O mesmo Sérgio Cabral, que recebeu propina das obras da Copa do Mundo. O mesmo Sérgio Cabral, que recebeu propina das obras das Olimpíadas. O mesmo Sérgio Cabral que teve o nome citado em mais de 20 processos criminais diferentes. O mesmo Sérgio Cabral condenado, somando todas as sentenças, a 486 anos de prisão. 486 anos. Ele ficou preso por menos de 6. E hoje, enquanto você assiste a esse vídeo, Sérgio Cabral está solto, circulando, dando entrevistas, vivendo. Então eu preciso te fazer uma pergunta, e quero que você pense de verdade antes de continuar assistindo. O que vale uma condenação no Brasil? Porque se 486 anos não são suficientes para manter um homem preso, eu honestamente não sei o que é. Fica até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje não é só a história de Sérgio Cabral. É a história de como o Brasil trata seus poderosos, e por que isso continua se repetindo. Vamos começar pelo básico, porque tem muita gente que ouviu o nome Sérgio Cabral, sabe que ele foi preso, sabe que foi solto, mas não sabe exatamente o tamanho do que ele fez. E sem entender o tamanho, é impossível entender o absurdo do que aconteceu depois. Sérgio Cabral foi governador do Rio de Janeiro por 2 mandatos, de 2007 a 2014. 7 anos no comando do segundo estado mais populoso do Brasil. 7 anos administrando saúde, segurança, educação, obras e contratos públicos. 7 anos com acesso irrestrito ao dinheiro do contribuinte. E em cada um desses 7 anos, segundo o que ficou provado nos tribunais, ele estava roubando. Não estou usando a palavra roubando de forma leviana. Estou usando porque é isso que está escrito nas sentenças. Sentença após sentença, assinada por juízes federais, confirmada por tribunais superiores, embasada em delações premiadas, em documentos, em registros financeiros, em depoimentos. A primeira condenação veio em 2017. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, condenou Cabral a 14 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa foi só a primeira. Depois vieram outras, e mais outras, e mais outras. Propina nas obras do Complexo Penitenciário de Jericinó. Propina nas obras de mobilidade urbana. Propina no programa Saúde Presente. Propina na construção de UPPs. Propina nas obras do Maracanã. Propina nas obras do Arco Metropolitano. Propina nas obras da Copa do Mundo. Propina nas obras das Olimpíadas. Cada processo, uma nova condenação. Cada condenação, mais anos somados. Quando você pega todas as sentenças e coloca numa planilha, e alguém realmente fez isso, o número final é de 486 anos de prisão. Quase 5 séculos. É o tipo de número que faz a cabeça girar, porque ele não cabe dentro da nossa noção de realidade. Nenhum ser humano vive 486 anos. Então, o que esse número significa na prática? Na prática, ele significa que o sistema judiciário brasileiro olhou para tudo que Sérgio Cabral fez e disse: esse homem merece passar o resto da vida atrás das grades, sem chance de sair, sem retorno. Fim. Só que não foi isso que aconteceu. E para entender por que não foi isso que aconteceu, você precisa entender primeiro o que ele realmente construiu durante esses 7 anos no poder. Porque a história de Cabral não é a história de um político corrupto que pegava propina por baixo do pano. É muito maior do que isso. Sérgio Cabral não era um político que aceitava propina. Isso seria simples demais. O que Cabral construiu no Rio de Janeiro entre 2007 e 2014 foi uma estrutura, um sistema. Uma máquina que transformou o governo do Estado numa central de extração de dinheiro público, com regras claras, hierarquia definida e percentuais combinados com antecedência. Funciona assim. Toda vez que o governo do Estado ia lançar uma licitação, uma obra, um contrato de serviço, uma compra de equipamento, já existia um acordo prévio com as empresas que iriam participar. Não era uma negociação caso a caso. Era um modelo padronizado.
As empresas pagavam uma porcentagem sobre o valor do contrato. Em troca, recebiam a garantia de que iriam vencer. Simples, eficiente, altamente lucrativo. Segundo as investigações, a taxa de propina variava entre 5% e 10% do valor total de cada contrato. Parece pouco em percentual, mas quando você está falando de obras que custavam centenas de milhões, às vezes bilhões, de reais, 5% é uma fortuna. E o Rio de Janeiro, entre 2007 e 2014, foi um dos maiores canteiros de obras do mundo. Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas em 2016, Porto Maravilha, BRT, UPPs, Arco Metropolitano, obras de mobilidade, de infraestrutura, de segurança pública. O dinheiro entrava no Estado em volumes históricos, e uma parte significativa de tudo isso estava sendo desviada. Os números que apareceram nos processos são difíceis de absorver. Só nas obras relacionadas à Copa e às Olimpíadas, o valor desviado estimado chegou à casa das centenas de milhões de reais. O Porto Maravilha, projeto de revitalização da região portuária do Rio, gerou propinas milionárias. O Arco Metropolitano, rodovia que deveria ligar municípios da região metropolitana, virou mais uma fonte de extração. Mas a máquina de Cabral não operava só através de obras. Tinha outro braço, mais sombrio, mais violento: as milícias. Durante o governo Cabral, as milícias, grupos paramilitares formados majoritariamente por policiais, ex-policiais e agentes de segurança, expandiram seu território no Rio de Janeiro de forma acelerada. Elas controlavam bairros inteiros, cobravam pelo acesso a gás, internet, transporte alternativo e eliminavam quem tentasse resistir. A conexão entre o governo Cabral e as milícias não está apenas nas investigações da Lava Jato. Ela apareceu anos depois, de forma ainda mais explícita, nas investigações sobre o assassinato de Marielle Franco. Mas isso é um capítulo que merece um vídeo próprio. O ponto aqui é que a máquina de Cabral tinha múltiplas engrenagens. Obras públicas superfaturadas, contratos direcionados, empresas fantasmas, contas no exterior e uma rede de proteção que envolvia políticos, empresários, operadores financeiros e agentes de segurança. Para administrar tudo isso, Cabral tinha pessoas de confiança em posições estratégicas. Seu principal operador financeiro era Carlos Miranda, que ficou conhecido como o Doleiro de Cabral, o homem responsável por fazer o dinheiro sujo atravessar fronteiras e chegar limpo do outro lado. Miranda acabou sendo um dos que fecharam acordo de delação premiada e entregaram detalhes do esquema. Outro nome central foi Wilson Carlos, chefe da Casa Civil do governo Cabral, que, segundo as investigações, era o coordenador operacional do esquema dentro do governo. Ele também delatou, e foi exatamente essa rede de delações que derrubou Cabral. Em novembro de 2016, depois de meses de investigação conduzida pela Operação Calicut, um braço da Lava Jato no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral foi preso, algemado dentro de um apartamento em Leblon, um dos bairros mais caros do Brasil, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As imagens desse dia rodaram o país. Um governador, 2 mandatos, 7 anos no poder, preso. E aí começou a parte que a maioria das pessoas não acompanhou de perto, a parte que aconteceu depois da prisão, dentro da cadeia. Porque o que Sérgio Cabral fez, ou melhor, o que ele continuou fazendo enquanto estava preso, é tão revelador quanto tudo o que ele fez quando estava no poder. Antes de continuar, preciso te indicar uma leitura que vai complementar tudo o que você está assistindo aqui. O livro Sérgio Cabral, O Homem que Queria Ser Rei, escrito pelos jornalistas Nélio Machado e Fábio Valles, é provavelmente o registro mais completo sobre a trajetória de Cabral, desde a ascensão política até a prisão. É um trabalho de jornalismo investigativo sério, com fontes, documentos e bastidores que não aparecem em lugar nenhum. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque esse assunto te interessa de verdade. E esse livro vai te dar uma camada de profundidade que nenhum vídeo consegue entregar sozinho. O link está na descrição. Vale muito a leitura. E já que você está aqui, se esse conteúdo está sendo útil para você, se você aprendeu algo que não sabia antes, considere se inscrever no canal.
A gente publica toda semana esse tipo de investigação. Personagens, esquemas, histórias que a mídia tradicional não aprofunda. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo. Agora vamos continuar, porque o que aconteceu dentro da cadeia vai te surpreender. Quando uma pessoa comum é presa no Brasil, o roteiro é conhecido. Cela coletiva, superlotada, violenta, comida precária, visitas controladas, acesso restrito a qualquer coisa que lembre o mundo lá fora. A prisão brasileira, para a maioria das pessoas, é exatamente o que parece ser. Um lugar brutal, sem conforto e sem dignidade. Sérgio Cabral não experimentou essa prisão. Desde o primeiro momento, sua detenção seguiu um caminho diferente. Ele foi inicialmente mantido no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma unidade destinada a presos considerados de alto risco ou com necessidade de separação da população carcerária comum. Na prática, isso significava condições incomparavelmente melhores do que qualquer cadeia regular. Mas o que chamou atenção não foi só o local. Foi o que continuou acontecendo ao redor dele mesmo depois das grades fecharem. Em 2019, o jornal O Globo publicou uma reportagem revelando que Cabral havia recebido, dentro da prisão, visitas de empresários e operadores que tinham ligação direta com seu esquema de corrupção. Não visitas familiares, não visitas de advogados, visitas de pessoas que estavam no centro das investigações que o colocaram atrás das grades. A pergunta que qualquer pessoa faz ao ler isso é óbvia. Como? Como um homem condenado por liderar uma organização criminosa recebe, dentro de uma unidade prisional, visitas de pessoas ligadas a essa mesma organização? Quem autorizou? Quem assinou? Quem estava de plantão quando essas visitas aconteceram e achou que era normal? Essas perguntas nunca foram respondidas de forma satisfatória. Teve mais. Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, Cabral foi um dos presos que recebeu autorização para cumprir prisão domiciliar temporária, com base no risco de contágio dentro das unidades prisionais. A medida foi aplicada para diversos presos em situação de vulnerabilidade de saúde. Cabral se enquadrou nos critérios. O endereço onde ele cumpriu essa prisão domiciliar era um apartamento, em Jacarepaguá. Não era exatamente uma cela. Mas o capítulo mais revelador da vida de Cabral dentro do sistema não é sobre visitas ou sobre endereços. É sobre dinheiro. Mesmo preso, mesmo com bens bloqueados por determinação judicial, mesmo com contas monitoradas, Cabral continuou sendo um homem com recursos. Seus advogados, e ele tinha muitos, todos caros, continuaram trabalhando em ritmo intenso. Recursos, agravos, habeas corpus, pedidos de progressão de regime, questionamentos processuais. Uma batalha jurídica cara, sofisticada e ininterrupta. Quem pagava por tudo isso? Essa é uma das questões que os investigadores nunca conseguiram responder completamente. O bloqueio de bens atinge o que está registrado, o que está visível, o que estava escondido em contas no exterior, o que foi transferido antes da prisão, o que estava em nome de terceiros. Esse dinheiro nunca foi inteiramente recuperado. E é exatamente esse dinheiro invisível que explica, pelo menos em parte, o que aconteceu nos anos seguintes. Porque enquanto Cabral estava preso, seus advogados não estavam apenas apresentando recursos. Eles estavam construindo uma estratégia que não dependia de provar que ele era inocente. Isso era impossível. As condenações eram sólidas. A estratégia dependia de outra coisa: usar o próprio sistema jurídico brasileiro, com toda a sua complexidade, suas brechas e suas contradições, para abrir uma porta de saída. E essa estratégia funcionou. Mas para entender como ela funcionou, você precisa entender uma coisa sobre o sistema penal brasileiro que a maioria das pessoas não sabe e que, quando você descobre, muda completamente a forma como você enxerga o que aconteceu com Cabral. No Brasil, a pena máxima que pode ser efetivamente cumprida por qualquer pessoa, independentemente de quantos crimes cometeu e de quantos anos foi condenada, é de 40 anos. Está no Código Penal. 486 anos de condenação, na prática, equivalem a 40 anos de prisão efetiva. 40 anos já seria uma vida inteira atrás das grades. Mas não para por aí.
porque dentro desses 40 anos existe um sistema de progressão de regime. Depois de cumprir uma fração da pena, e essa fração varia dependendo do tipo de crime e de outros fatores, o preso pode pedir para avançar do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Com bom comportamento, com laudos psicológicos favoráveis, com pareceres técnicos, com decisões judiciais. É um sistema que existe por uma razão legítima: ressocialização. A ideia de que a prisão não deve ser apenas punição, mas também preparação para o retorno à sociedade. É um princípio válido. O problema é o que acontece quando esse sistema encontra um homem com recursos ilimitados, advogados de elite e relações construídas ao longo de décadas no centro do poder brasileiro. Em março de 2023, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2, com sede no Rio de Janeiro, concedeu a Sérgio Cabral a progressão para o regime semiaberto. A decisão foi assinada, protocolarmente correta, juridicamente fundamentada, e gerou uma revolta imediata. O Ministério Público Federal recorreu. Juristas se manifestaram. A imprensa cobriu. Nas redes sociais, a indignação foi instantânea. Como um homem condenado a quase 500 anos de prisão poderia estar saindo do regime fechado depois de menos de 7 anos preso? A resposta dos advogados de Cabral era tecnicamente precisa. Ele havia cumprido o tempo mínimo exigido pela lei para a progressão. Tinha laudos de bom comportamento. Tinha pareceres favoráveis. Tinha preenchido no papel todos os requisitos formais que a legislação brasileira exige para essa transição. E aqui está o nó de tudo. O sistema de progressão de regime no Brasil foi criado para funcionar com base em critérios objetivos: tempo cumprido, comportamento, laudos técnicos. A ideia era tirar a subjetividade do processo, garantir que a decisão não dependesse do humor de um juiz ou da pressão política do momento. Critérios claros, aplicação uniforme. O problema é que critérios objetivos se aplicam igualmente a todo mundo. E quando você aplica as mesmas regras a um homem comum e a Sérgio Cabral, o resultado não é o mesmo. Porque Sérgio Cabral tinha algo que o homem comum não tem: uma equipe inteira dedicada a garantir que cada critério fosse cumprido da forma mais favorável possível. Bom comportamento dentro da prisão? Os advogados de Cabral se certificaram de que não houvesse nenhum registro negativo, nenhuma infração, nenhuma ocorrência. Um histórico impecável, construído com cuidado ao longo de cada mês de detenção. Laudos psicológicos? Favoráveis. Pareceres técnicos? Favoráveis. Documentação? Completa, organizada, entregue dentro do prazo, sem nenhuma brecha que permitisse uma negativa formal. A engenharia não estava em burlar o sistema. Estava em usar o sistema com uma precisão que só é possível quando você tem dinheiro, tempo e os melhores advogados do país trabalhando exclusivamente para você. E tem outro elemento nessa história que precisa ser dito com clareza. A decisão de progressão de regime não acontece no vácuo. Ela acontece dentro de um tribunal, assinada por desembargadores. E o TRF2, ao longo dos anos, esteve no centro de diversas controvérsias relacionadas a decisões favoráveis a réus da Lava Jato. Não estou fazendo acusação. Estou dizendo o que está documentado em reportagens, em investigações do Conselho Nacional de Justiça e em declarações do próprio Ministério Público. O ambiente em que a decisão foi tomada não era neutro. Depois da progressão para o semiaberto, o ritmo acelerou. Com o semiaberto, Cabral passou a ter direito a saídas temporárias, a trabalho externo, a uma presença cada vez menor dentro de qualquer unidade prisional. Na prática, o semiaberto para Sérgio Cabral significava uma liberdade que a maioria dos brasileiros presos em regime fechado jamais imaginaria alcançar tão rapidamente. E então veio o regime aberto, e depois a prisão domiciliar, e depois a tornozeleira eletrônica. Cada passo uma decisão judicial, cada decisão judicial um recurso do Ministério Público, cada recurso analisado, ponderado e, na maioria das vezes, negado. Em 2024, Sérgio Cabral estava efetivamente livre, não absolvido. As condenações continuam valendo, os crimes continuam registrados,
O nome dele continuará associado ao maior escândalo de corrupção da história do Rio de Janeiro, mas livre, circulando, dando entrevistas em que fala sobre injustiças, sobre perseguição política, sobre o que pretende fazer com o resto da vida. E aqui eu preciso ser preciso sobre uma coisa, porque esse é o tipo de detalhe que importa. Cabral não saiu por inocência. Não saiu porque as provas foram contestadas. Não saiu porque houve um erro judicial. Ele saiu porque o sistema brasileiro, da forma como está estruturado, permite que isso aconteça. A legislação permite. A jurisprudência permite. Os critérios objetivos de progressão de regime aplicados tecnicamente permitem. O que isso significa? Significa que o problema não é só Sérgio Cabral. O problema é o que Sérgio Cabral revela sobre o sistema. Porque se as regras são as mesmas para todo mundo, e são, então, qualquer pessoa com recursos suficientes para contratar advogados competentes, o suficiente pode, em teoria, percorrer o mesmo caminho, cumprir o mínimo exigido, construir um histórico de bom comportamento, apresentar laudos favoráveis, progredir de regime, sair. A pergunta que fica é perturbadora. Para quem, afinal, 486 anos de condenação foram escritos? Para o registro histórico? Para a satisfação simbólica de um número grande numa sentença? Porque na prática real, no mundo concreto onde Sérgio Cabral hoje acorda, toma café e decide como vai passar o dia, esse número não significou nada. E se você acha que isso é um caso isolado, que Cabral foi uma exceção, que o sistema normalmente funciona de forma diferente, eu preciso te mostrar o último bloco desse vídeo. Porque Cabral não é uma exceção. Cabral é um exemplo. Se você quer entender cada detalhe dessa engenharia da soltura, os bastidores, os nomes, as decisões, o livro Sérgio Cabral, O Homem que Queria Ser Rei, vai muito além do que cabe em qualquer vídeo. Link na descrição. Vale cada página. Existe uma frase que aparece com frequência quando o assunto é corrupção no Brasil. Você já ouviu. Todo mundo já ouviu. No Brasil, ninguém paga pelo que faz. É uma frase cínica. É uma frase derrotista. E durante muito tempo, eu resistia a ela. Porque acreditar nisso significa aceitar que nada vai mudar. Que o sistema é imutável. Que a luta não vale a pena. Mas depois de estudar o caso de Sérgio Cabral em profundidade, eu preciso ser honesto com você. Essa frase tem uma base real. Não porque o sistema não funciona em nenhum momento. A Lava Jato, com todos os seus problemas e contradições, provou que é possível investigar, processar e condenar pessoas poderosas no Brasil. Cabral foi investigado, foi denunciado, foi julgado, foi condenado. Múltiplas vezes, por múltiplos juízes, em múltiplos tribunais, com provas documentadas, delações homologadas e sentenças fundamentadas. Isso não é pouca coisa. Em muitos países, esse processo nunca chegaria nem à fase de investigação. O problema não está no início do processo, está no fim. Porque o que o caso Cabral revela é que no Brasil existe uma assimetria profunda e estrutural entre o momento da condenação e o momento do cumprimento da pena. A condenação pode ser dura, pode ser justa, pode refletir com precisão a gravidade dos crimes. Mas o cumprimento dessa condenação passa por um sistema de execução penal que foi desenhado com boas intenções, diga-se, para ser flexível, progressivo e humanizado. E essa flexibilidade, quando encontra um réu com recursos ilimitados, vira uma porta de saída. Pensa comigo. Um homem pobre, condenado a 20 anos por tráfico de drogas, enfrenta o sistema de progressão de regime sem advogado especializado, sem recursos para contestar laudos desfavoráveis, sem capacidade de montar um histórico de bom comportamento com o mesmo cuidado técnico que uma equipe jurídica de elite consegue construir. Ele depende da defensoria pública, sobrecarregada e subfinanciada. Ele depende de um sistema prisional que não foi feito para ressocializá-lo, mas que na prática o brutaliza. Sérgio Cabral enfrentou o mesmo sistema com recursos completamente diferentes. E o resultado foi completamente diferente. Isso não é uma crítica aos juízes que assinaram a progressão de regime. Eles aplicaram a lei. É uma crítica à lei. É uma crítica a um sistema que trata como iguais pessoas que são profundamente desiguais em sua capacidade de navegar esse mesmo sistema.
E tem uma dimensão ainda mais grave nessa história. Quando Sérgio Cabral saiu, ele não saiu derrotado. Ele saiu falando, dando entrevistas, construindo uma narrativa de vítima, dizendo que foi perseguido, que a Lava Jato foi um projeto político, que ele pagou por crimes que outros cometeram junto com ele e nunca foram punidos. Algumas dessas afirmações têm elementos de verdade. A Lava Jato teve problemas sérios de imparcialidade. O caso Moro e as conversas vazadas pelo The Intercept Brasil provaram isso. Houve seletividade nas investigações. Houve uso político do processo penal, mas usar as falhas da investigação para apagar a realidade das condenações é uma distorção. Os problemas da Lava Jato não tornaram Cabral inocente. As provas contra ele não surgiram do nada. Elas vieram de documentos, de registros financeiros, de depoimentos de pessoas que estavam dentro do esquema e decidiram falar. A saída de Cabral da prisão, combinada com a narrativa de perseguição que ele construiu, produz um efeito muito específico no debate público brasileiro. Ela confunde, ela embaralha, ela cria uma zona cinzenta onde fica difícil separar o que foi injustiça processual do que foi crime comprovado. E essa confusão não é acidental. Ela é útil para ele, para outros que passaram pelo mesmo sistema e querem construir a mesma narrativa. O Brasil tem uma história longa de episódios assim. Não é a primeira vez que um homem poderoso usa o sistema contra o próprio sistema. Não é a primeira vez que uma condenação histórica se dissolve em progressões de regime, habeas corpus e decisões que chegam de madrugada. PC Farias, o tesoureiro do esquema Collor, foi solto antes de cumprir a pena completa e morreu em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas. Paulo Maluf, condenado por desvios em obras de São Paulo, nunca chegou a cumprir prisão efetiva de forma significativa. A lista é longa. E Sérgio Cabral agora faz parte dela. O que muda, então? O que precisa mudar para que 486 anos signifiquem alguma coisa? Essa é uma pergunta que não tem resposta simples. Envolve reforma do sistema de execução penal. Envolve critérios mais rígidos para a progressão de regime em crimes de corrupção de alta magnitude. Envolve um debate sério sobre como o Brasil trata o colarinho branco em comparação com outros tipos de crime. Envolve, fundamentalmente, uma decisão coletiva sobre que tipo de sinal o país quer mandar para quem está no poder e pensa em roubar. Enquanto esse debate não acontece, ou enquanto acontece e não produz mudança real, o sistema continua funcionando da mesma forma. E o próximo Sérgio Cabral, onde quer que esteja, já sabe disso. Ele já sabe que o risco de passar a vida inteira preso é, na prática, muito menor do que parece. Ele já sabe que com dinheiro suficiente, com advogados suficientes, com paciência suficiente, existe um caminho de volta. Sempre existe. E essa certeza silenciosa de que o sistema tem uma saída para quem pode pagar por ela, é talvez o maior legado de casos como o de Sérgio Cabral. Não o dinheiro desviado, não as obras superfaturadas, não os anos de prisão. O legado é a mensagem, e a mensagem chegou alta e clara. Antes de você fechar esse vídeo, eu quero te deixar com uma pergunta. Não é retórica. É uma pergunta que eu genuinamente não sei responder e que acho que merece ser debatida. Se o Brasil reformasse o sistema de execução penal amanhã, critérios mais rígidos, sem progressão de regime para crimes de corrupção acima de determinado valor, penas efetivamente cumpridas, isso mudaria o comportamento de quem está no poder hoje? Ou o problema é mais fundo do que isso? É cultural? É estrutural? É uma questão de quem controla as leis que determinam como as leis são aplicadas? Me conta o que você pensa nos comentários. Esse é o tipo de debate que vale a pena ter, e eu leio todos. Se esse vídeo te fez pensar, se você aprendeu algo que não sabia, considera compartilhar com alguém. Não para indignar, para informar. Porque o primeiro passo para mudar qualquer sistema é entender como ele realmente funciona. Até o próximo vídeo.